Meu nome é Luiz, eu sou do nono ano do Colégio Brusque, Guarulhos, e hoje eu vou falar, num título não muito sugestivo, mas eu vou falar sobre mídias sociais. São as redes sociais. Me perdi aqui um pouco, mas vou achar. Acho que a Santinha Enfim, os meios de comunicação, enfim, em geral, eles são bem presentes na nossa vida. E junto com os meios de comunicação, a gente tem, por consequência, as redes sociais que também contribuem para essa comunicação se estabeleça dentro desses meios. E por ela ser tão frequente, ela ser tão recorrente no nosso cotidiano, ela acaba sendo um assunto que se torna comum. Então não é um assunto muito discutido porque, por ele ser comum e a gente vê ele todo dia, ele acaba não tendo uma importância tão grande. Ele acaba sendo uma coisa banal, é comum, é frequente. Dentro da rede social, a gente tem diversas coisas, diversos caminhos, diversas atividades que a gente pode exercer lá dentro. A rede social que eu vou usar como base aqui para essa explicação e para essa reflexão que eu quero usar é o Instagram. O Instagram, ele é uma mídia de fotos, onde você posta, publica fotos que você gosta, sobre você ou sobre algo, enfim. Dentro da rede social, a gente vai ter uma coisa que eu vou chamar de máscara social. Basicamente, dentro da rede social, a gente cria um mundo utópico. Utopia seria, no dicionário, uma coisa, um paraíso. Seria algo perfeito, um sonho, algo que a gente almeja ter, algo que não tenha falhas ou erros. Porque dentro da rede social, a gente cria um mundo utópico e porque isso pode encadear um vício ou alguma coisa. Isso, primeiramente, é assim, à primeira vista não é uma coisa, um problema ou algo ruim. Até porque a gente vive no século XXI e o mundo se tornou globalizado e veloz. Ou seja, todo mundo corre, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, na maioria. Isso vai proporcionar uma correria muito grande nas grandes cidades, principalmente. Essas máscaras sociais, elas vão basicamente ser postas à nossa frente quando, na hora de postar algo ou na hora de mostrar algo para que os outros acabem julgando, a gente subdivide a nossa personalidade em várias. E aí a gente escolhe a melhor parte dela para postar. Isso é ruim? Não. Porque aí nós percebemos que nós temos uma capacidade de ver qual das nossas partes e qual dos nossos atos é bom e qual é ruim. Um livro, dentro da aula de literatura na escola, a gente teve a inserção desse livro como tema, chama O Espelho, é do Machado de Assis. O Machado de Assis, eu acho que todo mundo sabe, ele não usava o Instagram, eu acho. Se alguém tiver o Instagram daqui, por favor, me passe, eu tenho interesse. Mas o livro basicamente vai falar sobre um personagem. E esse personagem, ele vai um dia sentar na mesa de um bar com outros amigos, à noite. E era um personagem que no começo não era assim, dessa forma, mas depois, ao decorrer do livro, você percebe que ele é um personagem extremamente frio e extremamente calculista, exatamente, obrigado. E, bom, o Machado de Assis, nessa história, ele vai subdividir a essência do ser humano. Na religião, a gente vai ter uma dessa vertente de subdivisão humana, que seria o carnal e o espiritual. Seria a parte que nos compõe fisicamente e a parte que nos compõe interiormente, a alma, o espírito. E o Machado de Assis, ele gosta de fazer subdivisões tanto com o mundo, tanto com os humanos. Nos humanos, ele vai falar que a gente vai possuir duas essências. A essência externa e interna. A externa é o que nós mostramos, é o com que nós nos parecemos, é
não a vaidade, mas a nossa beleza, o nosso corpo. Seria aquilo que os outros veem da gente. Aquilo que quando você anda na rua, alguém vai olhar e vai perceber mesmo sem conhecer você. Já a essência interna é não só a tua alma, mas seus sentimentos. É aquilo que você guarda para você e só quem te conhece vai começar a entender. Isso seria a nossa essência interna como Machado de Assis. Quando eu digo que Machado de Assis gosta de fazer subdivisões, a gente vai perceber isso em diversos livros dele. Como por exemplo, em outro livro ele vai dividir o Brasil em dois Brasis. O Brasil oficial e o Brasil real. E em diversos outros livros ele vai fazer essas subdivisões e vai usar como base essas subdivisões. Mas enfim, continuando a história. Esse personagem que se torna frio e calculista, ele tem uma essência externa e uma interna, assim como todas as outras pessoas. Ele não se contentava com a essência dele, porque ele não tinha o reconhecimento através dessa essência. E um dia ele serviu o exército, e um dia ele consegue o título, a patente de alferes, que é uma patente do exército. E ele começa a ser respeitado, não por ser ele mesmo, mas por ser um alferes. E isso acaba meio que viciando ele nessa questão da essência externa dele, que agora se tornou o alferes. E ele passa a usar a farda todo dia. Então ele dorme com a farda, ele acorda com a farda, ele toma café com a farda, ele vai na padaria com a farda, ele corta o cabelo com a farda. E muitas vezes ele toma banho com a farda. E um dia ele fica na mansão da tia, ele vai na mansão da tia, que fica no Nordeste. Na época ainda havia os remanescentes da colonização, a escravidão ainda existia, na época que se passa o livro. E ele nessa mansão fica sozinho. A tia vai embora e ele foi com os escravos. Um certo dia, os escravos fogem. Tem uma fuga em massa de escravos. Ou seja, ele estava sozinho numa mansão enorme. Isso eu penso que a qualquer um dá medo. Eu, por exemplo, me trancaria no meu quarto, ficaria em posição fetal em cima da minha cama e me encobriria. E se eu ouvisse um barulho, eu ficaria mais encolhido ainda. Mas, conforme as semanas passam, dentro dessa mansão enorme, ele começa a se sentir sozinho. E os barulhos que ele ouvia, e entendiam que eram coisas da mente dele, não mais causavam medo, mas sim curiosidade. Então, por essa solidão, ele começava a andar pela casa. Fazendo o quê? Por que ele ia andar pela casa? Ele simplesmente ia andar pela casa por não ter o que fazer. Ele estava num osso tremendo. E aí, ele começava a declamar poemas para ele mesmo, começava a falar com ele mesmo. E nessa mansão, havia um espelho. Um espelho bonito, um espelho grande. Um espelho que pertenceu a um dos primeiros imperadores do Brasil, seu imperador Pedro. No livro ele vai ter essa questão do espelho ser passado de geração em geração, de ser um espelho bonito, de ser um espelho folhado a ouro. É uma coisa que tem um valor para o contexto da história. E tinha um pano em cima desse espelho. Esse espelho, ele vai ser tirado do pano de cima dele, pelo próprio personagem, no final da história, que ele está contando no caso, né? Agora ele se tornou um narrador da história, vai ser tirado por ele. Por que antes ele, no final da história, por que antes ele não tirava o pano? Porque você pensa, está sozinho dentro de uma mansão enorme, uma casa de não sei quantos metros quadrados, e você está completamente sozinho. Os escravos também levaram os bichos que viviam lá, os bichos, digo, de fazenda e criação. Até os cachorros domésticos os escravos haviam levado. Ele estava completamente sozinho, numa área afastada, numa casa enorme. E a solidão havia despertado nele sim a curiosidade de saber se havia mais pessoas lá. Porém, ele tinha medo de levantar o pano do espelho e perceber que, na realidade, aquilo que estava sendo refletido não era ele, e sim outra pessoa. Ele tinha curiosidade de saber se ele não estava sozinho, mas o medo dessa curiosidade se concretizar em forma real, de forma que ele conseguisse ver, era um medo maior ainda.
E isso também, na psicologia, vai ser tratado como um medo duplo. Por que eu trouxe essa história? Além da subdivisão das essências, quando ele não é um gato, a imagem é só instantinho. Quando ele se olha no espelho e tira o pano do espelho, ele vê uma imagem totalmente distorcida dele mesmo. E no ponto da história que ele tira o pano, ele mesmo não sabia falar se era ele ou não. Então imagine você entrando no seu banheiro para escovar os dentes, olhar no espelho e ver outra pessoa. Uns desmaiariam, outros gritariam. E eu já conheci pessoas falando: oi, tudo bem, como vai você? Mas aí é a loucura de cada um. E ele não vê essa figura como um reflexo dele, mas vê uma figura totalmente distorcida. E na cabeça dele, a primeira coisa que vem é: vou colocar a fada. Ele, na história, havia tirado a fada justamente porque ele estava começando a enlouquecer com essa solidão que ele estava. E quando ele coloca a fada, ele torna a virar para o espelho, e o que ele vê é exatamente a figura dele refletida. Aquilo que ele sonhava e almejava tanto ser, aquilo que as pessoas reconheciam e respeitavam nele. O nome dele é João. E lá você entende que o João não existia mais. E o personagem não queria que o João existisse, mas queria que o Alferes existisse. Porque o Alferes sim tinha reconhecimento, e o Alferes sim tinha o respeito que o João lá atrás tanto almejava, tanto queria. Aquela utopia, aquele sonho, aquele paraíso, aquele respeito que ele tanto queria, vinha pelo Alferes. E quando ele conseguiu a fada, conseguiu colocar a fada, conseguiu se ver, a história fala que ele viu ele mesmo, e ele se sentiu engrandecido, ele se sentiu forte e respeitado, mesmo não tendo ninguém ali. Nisso, essa história era ele contando com os amigos ao bar. No bar, ele pega o copo, termina de beber tudo, coloca o copo, bate o copo na mesa e fala assim: tirem vossas próprias conclusões, senhores, mas isso eu sei que é real, pois fui eu mesmo que presenciei. E ele sai, sem demonstrar emoção alguma contar a história, e sem esboçar sorriso nenhum, ou gesto de malandragem ou sacanagem, não. Ele conta a história de uma forma extremamente fria. E aí, no final da história, você tira a sua própria conclusão sobre o que havia acontecido. Os próprios amigos dele entendiam também agora que o João não existia mais. Apenas o Alferes existia. Essa essência, essas duas essências, é basicamente o que a gente vai encontrar quando eu disse lá no começo que a gente subdivide as nossas personalidades, aquilo que compõe a gente, de forma ou carnal, ou espiritual, ou conceitual, da forma que você quiser definir. Mas é basicamente o seguinte: o que nós temos quando nós dividimos as nossas personalidades ou as nossas facetas, ou aquilo que nos compõe, é basicamente nós mesmos vistos em um espelho, é o nosso reflexo. E quando a gente vai gostar, isso não se concretiza fisicamente, a gente não consegue ver isso, mas no nosso cérebro ocorre um grande número de ações e sinapses que vão fazer isso. Quando a gente subdivide a gente mesmo em categorias, nós mesmos em categorias, a gente pega a melhor parte e mostra, e ela pega a pior parte e esconde. Mas a gente não leva a conta que a pior parte nem sempre causa mal a alguém, mas a parte pior pode causar apenas vergonha, e por isso a gente a esconde. E a gente não leva a conta que a parte melhor da gente às vezes pode causar mal a alguém, mas a gente não esconde, porque afinal o que nos interessa é o que vão retribuir, é o reconhecimento, o respeito que vão ter pela gente. Isso entra no conceito da ganância, e vai ter um texto da Marta Medeiros que vai chamar Felicidade Realista, e ele começa falando assim que a princípio bastaria ter
felicidade, dinheiro e saúde. Aliás, dinheiro, saúde e amor. A felicidade viria apenas por consequência. E logo depois ele vai elevar isso. Nós não queremos ter apenas o dinheiro do aluguel, queremos ser ricos. Nós não queremos ter apenas saúde ou não ter febre. Nós queremos ser magérrimos, sarados, irresistíveis. Nós não queremos apenas conseguir comprar aquilo ou isso. Nós queremos ter tudo o que podemos e o que não podemos. E isso vai representar muito a ganância. E essa ganância, não numa escala menor, mas num conceito diferente, vai representar exatamente isso que a gente geralmente busca. Seria o like, ou o gostei, ou a print, enfim. Dependendo da rede social que você for usar, vai ter uma conotação diferente, mas é basicamente a ganância que a gente tem embutido na gente. Qual é o objetivo desse blá 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 todo, dessa reflexão enorme, dessa viagem que eu fiz agora? O objetivo é a gente perceber que isso não é necessariamente um problema, repetindo. Mas a gente tem que perceber também que não é pelas redes sociais que a gente vai se engrandecer. Não é porque a gente pediu para alguém que esse alguém necessariamente vai fazer. Não é uma obrigação dele. Não é porque a gente postou uma foto que a gente está mais bonito, que necessariamente quando você acordar amanhã você vai estar mais bonito. Não é necessariamente porque você fez uma boa ação, postou no Instagram que agora você é uma boa pessoa. Não, não é assim que funciona. Não é porque você foi um dia para a academia, postou uma foto que você vai emagrecer 20 quilos no final do mês por causa de uma foto. Não. A gente tem que diferenciar a vida real do virtual e perceber que a nossa melhor parte é sim boa e sim tem que ser publicado. Mas isso não quer dizer que a nossa pior tenha de ser esquecida e ignorada. Talvez a gente possa usar a rede social como um meio de se engrandecer. Mas se a gente não levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, nada vai acontecer.